Senhor, nação Cojade, sejam todos bem-vindos a mais um de Papo com a Cojade, hoje falando do ID. Daqui a pouco nós vamos apresentar o curso. A gente tem falado bastante desse curso nos bastidores, então daqui a pouco começa a apresentação desse curso. Vai ter sorteio, vai ter muita coisa boa daqui a pouco. Mas primeiramente gostaríamos de agradecer, louvar a Deus pela vida do nosso pastor Alcides Fávaro, nosso líder, pastor Antoniel, diácono Caio, diácono Wellington. Deus abençoe a vida dos amados irmãos, nossos líderes. E agora eu jogo a bola para o Josias. Josias, o que a gente vai ter agora? E daqui a pouco, o que a gente vai apresentar aí? Paz do Senhor, nação Cojade, olha eu aqui, aprendi com o Éber e a gente não pode deixar de lembrar, sabadão foi maravilhoso. E hoje nós teremos aqui um de Papo com a Cojade imperdível. Hoje tem sorteio, hoje tem desconto para quem se inscrever no curso e hoje principalmente nós vamos bater um papo aqui maravilhoso com dois camaradas que conhecem um pouquinho sobre evangelismo. Temos aqui conosco pastor Éber Gomes e pastor Silvio Silva. Então, se eu fosse você, eu não saía daí, eu compartilhava, eu curtia e eu comentava já, deixando sua pergunta a respeito de evangelismo. Gui, vamos orar então, para nós iniciarmos propriamente o nosso programa aqui. Quero aqui convidar desde já pastor Silvio para nos elevar a Deus em oração, então, e depois a gente dá seguimento aqui à nossa live desta noite. Amém. A paz do Senhor a todos, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, queremos te agradecer e engrandecer o teu nome pelo privilégio que temos de falar abertamente acerca do Evangelho, da grande missão, para a glória do teu nome, pois o nosso país é livre, Senhor, para falarmos desse assunto. Abençoe a todos os que estão assistindo através das lives, cada casa, cada lar que nos recepciona, em nome do Senhor Jesus, dá-nos da tua graça, a nós que vamos falar, aos que nos entrevistarão, seja tudo para a tua glória, Senhor. Nós te pedimos a tua bênção sobre a Cojade, sobre toda a juventude brasileira, para esse templo da igreja no Brasil, que o teu nome seja glorificado, é a nossa oração, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. E desde já nós vamos louvar ao Senhor com um amigo aí que topou esse desafio lá de Bauru, Fagner. Vamos louvar ao Senhor juntamente conosco.
pois a vitória é sua, é sua, é sua, a vitória é sua. Se você cair, Ele te levanta. Se você chorar, Ele te consola. Quando oprimido, Ele te liberta. Ele é o Deus de ontem e de agora. Declare que você é um vencedor. Essa é a vitória que Deus te mandou. Salte para cima, atravessa o abismo. Sai desse calabouço, seja um vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá. Já entrou na guerra para guerrear. Ouça as correntes caindo no chão. Você está livre até para voar. Voe agora nas asas do vento. Pois a vitória é sua, é sua, é sua. A vitória é sua. A vitória é sua nessa noite. Deus é maravilhoso. Vamos de louvor. Samuel foi a Belém para uma ordem executar. Entre os filhos de Jessé tinha um que Deus quiser ao seu povo governar. Com um vaso em suas mãos, transbordando de unção, de Belém viria um, segundo o coração de Deus. Samuel logo entendeu. E quando chegou em Belém, foi à casa de Jessé. E passando os seus filhos, um a um Deus reprovou. Deus não quis a aparência, nem contou com a experiência. Desse jeito aconteceu. Acabaram-se os filhos de Jessé. Samuel assim perguntou: tem ainda o menor lá no campo? Isto surpreendeu. Manda chamar esse moço. À mesa ninguém se assenta, porque este é o rei. Tem banquete preparado pra você. Tem gigante que você vai vencer. Tem um povo pra você defender. Nessa guerra Deus conta com você. É o menor que Deus vai levantar. E no trono do palácio Ele vai governar. Essa honra Deus guardou pra você. Sai do meio das ovelhas, tem banquete pra você. Tem banquete pra você. Tem banquete pra você. Aleluia, tem banquete para você nessa noite. Que Deus possa abençoar a tua vida grandiosamente. E saber que grandes coisas o Senhor tem para realizar a nosso favor. E uma canção que eu gosto bastante, vou compartilhar com vocês, mais ou menos assim. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiarmos e pedirmos a Deus, Ele ouve e responde e dá tudo certo. Vai dar tudo certo.
a gente colocar a nossa empenhação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa empenhação, vai dar tudo certo. Eu sei que a vida não é só de momentos bons, há tempos difíceis. A vida é mesmo assim. Mas se a gente colocar a nossa empenhação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa empenhação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa empenhação, vai dar tudo certo. Já deu tudo certo aí, meu irmão? Eita, Deus tremendo. Quero agradecer a todo o pessoal aí pelo convite. Deus abençoe a vida de vocês. É uma honra fazer parte desse trabalho. Deus possa continuar abençoando poderosamente a vida de vocês. Beleza? Deus abençoe, tamo junto. Eita, glória a Deus, vai dar tudo certo. Mas é necessário colocar em Tchau. ação. É necessário acreditar que Deus cuida de todas as coisas. Mais uma vez quero aqui apresentar pastor Silvio Silva. Deus abençoe, obrigado por aceitar o nosso convite, que Deus possa recompensá-lo. Também Heber Gomes, pastor Heber Gomes, tio Heber Gomes para os mais íntimos, que Deus abençoe também, Heber, por estar aqui conosco. Depois de um final de semana pouquinho trabalhoso, né? Aqui estamos, a gente até recebeu um comentário aí numa das postagens. Uma irmã comentou assim: esse povo não brinca de trabalhar não, né? Depois de 12 horas de live no sábado, aqui estamos para fazer mais um de papo com a Cojade, porque é isso, jovem tem que estar em ação. E por falar em ação, você já tomou a sua atitude aí? Você já compartilhou? Você já comentou? Você já deixou sua pergunta? Hoje tem sorteio. E se eu fosse você, eu não perdia não. Gui, abre aí comigo. Hoje sorteia uma camiseta presenteada aí pelo nosso pastor missionário Heber. Então, se eu fosse você, eu compartilhava, eu marcava alguém, chamava alguém para assistir, porque hoje a bênção vai ser grande. Além de falar de evangelismo, você ainda pode ganhar uma camiseta. E por falar em ganhar, Guilherme, o que a gente tem hoje também nessa live? Para quem se inscrever no nosso curso de evangelização, que vai acontecer agora no final de abril. Vamos lá, Josias. A ideia hoje é muito simples. Você precisa curtir, você precisa comentar eu quero, e você precisa compartilhar. Então você acaba entrando aí nesse sorteio de uma inscrição. Só que além disso, se você clicar neste link aí, esse link vai aparecer, ou apontar o seu celular aí para o QR Code, se inscrever hoje, somente hoje, você vai pagar somente R$ 125 neste curso. E aí daqui a pouco, até o final dessa live, você vai entender o porquê eu estou falando somente 125. Muito conteúdo bom, professores com uma alta capacitação, e eu creio que, em nome de Jesus, vai gerar muitos frutos. Então, vamos lá. Se você está com o celular na mão aí, já escreve eu quero. Se você quer fazer parte
Não espera ganhar o sorteio, vai que você não ganha. Já começa a comprar o curso aí. Se você tem o desejo, líder de jovens, que um dos seus jovens seja um missionário, aprenda sobre evangelismo, compra o curso, passa para esse jovem que vai ser bênção em nome de Jesus. Josias, vamos jogar a bola aqui para os nossos convidados? Bora, mas só queria reforçar uma coisa, tem QR Code agora na live da Cojade? O negócio tá chique, viu? Rapaz, Link se eu fosse e você, tudo, hein? Se eu fosse você, apontava seu celular para esse QR Code e faria a minha inscrição agora. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Então, se inscreva aí já nesse curso, que as vagas são limitadas, né, Gui? São só 20 vagas liberadas para a live de hoje. Já temos alguns pré-inscritos, então só temos mais 20 vagas. Se eu fosse você, eu corria aí e faria a minha inscrição agora. Não vai esperar acabar a live, não. Enquanto você está ouvindo aqui o Éber e o Silvinho comentar a respeito desse tema tão maravilhoso que é a evangelização, já faz a sua inscrição nesse curso. Vamos lá, Josias, deixa eu jogar o papo para os nossos Bora convidados lá. aqui. Eu preciso apresentar, eu preciso te dizer algo antes de tudo isso. A necessidade desse curso apareceu há alguns anos. Os nossos líderes e pastores percebemos que, aos poucos, os nossos jovens estão deixando de falar mais de evangelismo. Então surgiu a necessidade desse curso. Nosso pastor Antoniel, líder, juntamente com a pasta de evangelismo, eu, Josias, nossos outros líderes, pastor Josias Passos, aliás, deixa eu deixar um abraço para o pastor Josias Passos da SEMAD, nossa SEMAD, Secretaria de Missões do nosso ministério. A gente, em muitas reuniões, chegou a este curso. Então, para que esse curso? Para que este curso? Este curso vem, jovem, líder, pastor, promotor, esse curso vem para dar um start, vem dar um start para o evangelismo, para a igreja local, para a comunidade sair às ruas e pregar o evangelho. Por que então você deve fazer este curso? Nos dias atuais, diante das pandemias, nós nos vemos como igreja sempre à frente das grandes pandemias. Então, deixa eu jogar a bola aqui para os nossos pastores, nós não vamos falar muito. Pastor Silvio, por que a necessidade dos nossos jovens, ou líderes e promotores hoje, entender e participar e buscar a capacitação de tais cursos desse jeito? Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Bom, meus irmãos, acho que a princípio o pastor Éber deve concordar comigo, vocês também. A quebra de paradigma já deve começar com a ideia de que o jovem é a igreja do futuro. Nós ouvimos isso por várias décadas, então acho que para quebrar esse paradigma já valeria a pena o curso, porque o jovem não é a igreja do futuro, o jovem é a igreja do agora, né? Nós achávamos que, fomos ensinados de que os jovens seriam igreja quando pudessem se tornar obreiros, ou quando se casassem, não é? Ou na mentalidade de alguns, quando aprendessem a ter responsabilidade. E hoje nós, lendo a Escritura, interpretando a Escritura, nós entendemos que não. Então, a evangelização, ela é um compromisso da igreja como um todo, das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos irmãos, das irmãs, dos anciãos, todos são responsáveis pela predicação, ou pela pregação, melhor dizendo, do Evangelho, não é? Então, é importante para a quebra do paradigma e para que a igreja jovem atue na construção da igreja, na edificação da igreja, porque o jovem não precisa, é a velha ideia do eterno devir, né? Que você fica esperando que aconteça alguma coisa, quando crescer fará, quando casar fará, quando se tornar obreiro fará. Essa ideia do eterno devir deve ser rompida com a ideia de que nós devemos agir agora, enquanto nós temos a capacitação do Espírito Santo. Nós, lógico que devemos nos especializar através de cursos como este, para que a gente faça isso com maestria, porque também nós não podemos falar sem ter conhecimento daquilo que estamos falando. Por isso, um curso para orientar e levar os jovens a fazer de forma que glorifique a Deus.
Glória a Deus, pastor. Nomes desse curso: discipulado, aliás, evangelismo e discipulado puro e simples. Deixa eu jogar uma aqui para o pastor Heber. Pastor Heber, diferença entre evangelismo e evangelização, para a gente tentar entender um pouco desse curso. Nosso conteúdo em si, ele vai com o conceito do evangelismo, ele vai falar do evangelismo na prática e ele vai falar do discipulado. Mas iniciando, pastor, diferença entre evangelismo e evangelização. Meus irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Como eu sempre digo, olha eu aqui, eu estou sempre atrás das câmeras ou normalmente estou fazendo as entrevistas. Mas Guilherme, Josias, pastor Silvio, meu pastor, eu gostaria de, antes de responder essa fala do Guilherme, trazer um pensamento que Oswaldo Smith, já muitos anos atrás, ele estava preocupado com os desafios da evangelização. E no livro seu, A Paixão pelas Almas, ali na página 138, ele faz a seguinte indagação: está morto o evangelismo? Já não teria mais os dias gloriosos, os dias da evangelização, do evangelismo? Será que eles estão desaparecidos? Será que nunca mais surgirá um Wesley, um Finney, um Moody? Será que cidades não mais serão abaladas por reavivamentos poderosos como nos dias passados? Já era uma indagação de Oswald Smith. Quando a gente traz a esse conceito o que é evangelização e o que é evangelismo, MacArthur ele resume de uma forma muito simples. Evangelismo é a teoria, é aquilo que nós sabemos, que nós precisamos evangelizar, que a igreja precisa evangelizar. Isso é a teoria, é aquilo que eu sei, e de pregar o evangelho a toda criatura. Mas se torna evangelização quando eu saio da teoria, eu parto para a prática. Então, em uma síntese, em suma, evangelismo é a teoria, é aquilo que você sabe, e a proposta da COJAD para este curso é que nós saiamos da teoria e partimos para a prática. Glória a Deus. Pastor Heber é um dos nossos professores, daqui a pouco a gente vai apresentar os nossos professores. Vai entrar na tela aí alguns detalhes do curso. Josias, quer falar alguma coisa dos detalhes do curso? Eu acho que aqui tem algumas perguntas já a respeito, então só vou esclarecer as perguntas para depois a gente ir para as próximas novidades. O curso vai ser online, tá, irmão? Janiarli, é daqui? Jardim Clímax, o pastor Silvio já está aqui soprando, então já estou te convocando para participar, porque senão o Silvio vai aí na sua casa fazer a sua inscrição à força. Brincadeira, meu irmão. Então, vai ser online, tá? 100% online, só encerramento que vai ser na base da nossa SEMAD. Então, se você ainda não conhece Itatiba, é uma oportunidade, tá? Para você ir para lá. O Caio até já comentou aqui, já concluiu essa outra pergunta. Serão aulas semanais, então, uma aula por semana durante 3 meses, tá bom? Então, por enquanto, eu vou ficar por aqui para você não sair daí e acompanhar o restante dessa live e ter mais novidade. Para você participar do sorteio, você precisa marcar no mínimo 3 amigos nos comentários e legal. compartilhar, senão você não vai entrar no sorteio. Tem uma equipe lá em cima que está só no caderninho marcando quem é que está comentando, quem é que está compartilhando e quem está marcando os amigos. Então, se você quer participar do sorteio, marque no mínimo 3 amigos. Se marcar 6, participa 2 vezes, né? Glória. Eu recebi algumas perguntas também aqui no WhatsApp, deixa eu esclarecer algumas coisas aqui sobre o curso. Hoje é o lançamento do curso. O curso começa dia 27 de abril do próximo mês. Dia 27 de abril, são 3 meses de curso, uma aula semanal, toda quinta-feira, às 9 horas da noite, isso já foi falado aqui, vai ser online, a gente tem aí somente 30 vagas, algumas preenchidas, hoje a gente tem 20 vagas, então já se inscreve aí, já faz aquele depósito, faz o pagamento, lembrando que você pode parcelar até em 3 vezes no cartão de crédito, fala conosco que a gente resolve. Então vamos lá, vou jogar a bola aqui para os nossos pastores. Alguma pergunta para o pastor Silvio, Josias, ou eu posso jogar a bola daqui para ele? Então vamos lá, pastor Silvio. Falando de discipulado, pastor. Qual a realidade do discipulado? Por que trabalhar com discipulado nas igrejas?
E o que é realmente o discipulado? Muito boa pergunta. O evangelismo e o discipulado andam em conjunto, né? A começar pela questão do ID, não é? Da temática aqui do nosso encontro hoje, do lançamento do curso. Ide e fazei discípulos é o que está escrito na versão mais antiga, né? E em Mateus, em Marcos, ide e pregai o evangelho. E em ambos os textos, o imperativo está no ensinai, ou fazei discípulos, e em Marcos está no pregai. Então, a tônica, o imperativo realmente é no fazer discípulos. E em Mateus 28, versículo 19, o que Jesus está falando, na verdade, é que para fazer discípulos, nós devemos pregar, devemos ensinar e batizar. Então, é um conjunto de coisas que nós fazemos. Então, a igreja deve estar ativa em todas as ações para que a pessoa se torne membro de um corpo de Cristo Jesus. Tal como no judaísmo, ou no antigo povo de Deus, no povo judaico, eles tinham uma inserção na comunidade da aliança, e havia uma necessidade de fazer a cirurgia, né, do prepúcio do menino. Então, esse era um modo de introduzi-lo na promessa feita a Abraão, no pacto abraâmico. No Novo Testamento, os membros são trazidos para a comunidade, lógico que existe o batismo, mas a forma como ele é trazido é através da pregação querigma, ou a pregação querigmática, de acordo com o que Marcos vai dizer, pensando mais no servo. Então, o evangelismo é necessário, ou a evangelização, conforme o pastor Weber bem lembrou, o ato da igreja, nação evangelizadora, é através da pregação querigmática, né? O discipulado é a continuidade e a extensão daquilo que começa no ato primeiro. Então, a continuidade, a continuação, a extensão desse ato incessante da evangelização vai se chamar mais discipulado do que evangelização. A evangelização está mais no ato primeiro, né? Nós começamos o ato e a igreja dá continuidade no discipulado daqueles que foram introduzidos na igreja, ou na aliança, no pacto da aliança com a igreja. Então, você está no De Papo com a Cojade, hoje estamos falando sobre o ID, e pegando aqui um gancho na fala do Silvio, pastor Heber, é responsabilidade somente do pastor discipular? Ou será que o membro, o jovem, ele também tem responsabilidade mediante esse assunto? Porque o pastor Silvio bem comentou aqui sobre o texto, ide fazer discípulos. Então, essa fala estava sendo direcionada ao pastor, né? Pastor, você vai fazer discípulo, você vai ensinar só no culto de doutrina. O jovem não precisa fazer nada em relação ao discipulado, é isso mesmo? Quando nós definimos a questão do ID, eu gosto de definir em 3 partes. O ID, ele é impostergável, intransferível, ele é inadiável. Quando a gente pensa em discipulado, de uma forma muito simples, é a arte de ensinar e transmitir ensinamentos a outra pessoa. Jesus, em todo o seu ministério, ele curou, ele libertou, mas em suma, o ministério de Jesus foi discipular. Quando eu falo e penso em discipulado, o discipulado ele tem a obrigação de manter a chama aquela religião. Todas as religiões ela tem discípulo. Por que que essas religiões elas perduram tanto? Porque esses discipulados mantêm essa chama acesa. Nós temos alguns probleminhas dentro do discipulado. Eu tenho andado por alguns lugares no nosso território nacional, e hoje é muito difícil nós termos um trabalho de discipulado nas igrejas. O que é um discipulado na maioria? É quando aquela pessoa decide se batizar e ela faz algumas horas de aula sobre o que é o batismo. Na verdade, o discipulado, ele caminha-se por toda uma construção de um pilar básico, que é uma caminhada cristã. Por isso que é a importância de fazer parte do discipulado. Eu quero fazer uma citação de Bonhoeffer.
ele vai fazer uma citação muito simples, que vai dizer assim, o que é um discipulado? O discipulado, de forma bem simples, é o comprometimento do cristão com Cristo. Então, se eu sirvo a Jesus, eu tenho a obrigação, o dever de passar pelo discipulado, e depois de passado pelo discipulado, eu tenho o dever de discipular alguém. Eu quero também fazer uma outra situação de Fílipos. Ele vai dizer assim, o discipulado é um relacionamento do mestre e o aluno, baseado no modelo de Cristo e seus discípulos, na qual o mestre também fez no aluno a plenitude da vida que ele tem em Cristo, que o aluno é capaz de treinar, e aí eu coloco o jovem, ele é capaz de treinar outros para ensinarem a outros. Então Jesus está nos chamando para nos treinarmos, para nós treinarmos a outros a palavra de Deus. Glória a Deus. Pastor Heber, dentro da tua fala, vamos lá. Por que a gente, como igreja, e não só brasileira, mas mundial, falha muito nesse quesito discipulado? E primeiro passo, o jovem está nos assistindo, o líder, como que eu faço? A gente vai pincelar muito isso no curso, inclusive o pastor Heber vai falar um pouco disso, mas dá uma prévia aí do que a gente vai falar nesse curso, pastor. Como eu consigo, de imediato, ou simples, com o mais simples que eu tenho, começar uma estrutura, tanto para fazer evangelismo, missões e discipulado na igreja local? Quando nós pensamos em evangelismo, nós temos alguns problemas dentro da estrutura. Nós determinamos ou criamos um departamento de evangelismo, ou o que chamamos de promotores de missões. Os promotores de missões, eles estão encarregados de promover a uma secretaria de missões, organizarem um dia específico, um culto de missões. Só que um promotor de missões, ele é muito mais do que apenas convidar alguém para pregar no culto de domingo, e apenas isso. Eu defendo que um promotor de missões, um departamento de missões, eles precisam trabalhar em todo culto. Um departamento de missões, ele é inserido com várias pessoas. Eu não posso dizer que tem um departamento de evangelismo se eu não estruturei uma base, se eu não tenho um secretário. Já parou para pensar, você que está me assistindo, quantas pessoas passaram no ano de 2019, não vou dizer nem no ano de 2020 por causa da pandemia, quantas pessoas entraram na igreja? Quantas pessoas que não pertenciam a essa comunidade entraram na igreja? Por onde eu passei, eu fiz essa mesma pergunta e as pessoas não tinham essa relação das pessoas que vieram visitar essa igreja, não fizeram acompanhamento dessas pessoas que adentraram, que não fizeram uma ligação, que não foram ao encontro. Quantas pessoas vieram até a comunidade e não foram atendidos? Então eu penso que um departamento, falar de evangelismo, começa com a minha estrutura. Dentro dessa estrutura, eu preciso ter um líder, preciso ter um secretário, preciso de alguém que discipula, preciso de alguém que entre em contato. E esse departamento, ele trabalha em todos os cultos, não apenas no dia do culto de missões. Eu não estou falando da parte da recepção. A recepcionista recebe quem está chegando, mas o departamento de missões vai ao encontro dessa pessoa, vai saber quem é, da onde ele veio, vai pegar o seu telefone, vai tentar entrar em contato para depois fazer uma visita. Por isso que nós precisamos criar uma estrutura de evangelismo. Não é apenas sair aleatoriamente pelas ruas, evangelizar e dizer, eu fiz o evangelismo. É muito mais profundo do que isso. Quando a gente traz para o que nós estamos propondo, desse curso de evangelismo, evangelismo puro e simples, a gente pensa, o que é um discipulado? O discipulado, ele é uma ordem dada por Jesus. Quais são as definições desse discípulo e quais são as suas marcas? Essas marcas, os discípulos permanecem na igreja, ama o próximo e produz frutos. Então, está inserido em um discipulado ou em fazer discípulos, esse vai permanecer na igreja e na palavra, ele ama o próximo e ele produz frutos. Quando eu gero dentro da igreja um departamento
sólido de evangelismo e discipulado, esse discipulado, ele fortalece a igreja na maturidade, ele leva ao conhecimento da palavra, impulsiona a santificação e traz transferência de experiência de vida. Isso nós vamos também falar no curso de discipulado. Ele também traz na comunhão, o curso de discipulado, ou trabalhar com discipulado, ele estabelece proximidade, encorajamento, aconselhamento. O discipulado, quem trabalha com discipulado, como forma de multiplicação. Jesus discipulou, os apóstolos discipularam, os discípulos também discipularam, e a minha pergunta fica para você: e você, está discipulando? Se não está discipulando, o porquê não está fazendo? Por falta de conhecimento. Então nós convidamos você para participar desse projeto que a COJAD está fazendo hoje aqui nessa noite. O pastor Heber aqui já deu uma amostra grátis do curso, né? E eu já estou com vontade de começar logo. Então, se eu fosse você, eu já escanearia esse QR Code, já faria minha inscrição agora, já faria o pagamento, já resolve isso aí logo para não deixar para amanhã e chorar porque não tem vaga depois, hein? Depois não dá mais tempo, não é não, Gui? E aí, trazendo um pouco mais aí da prática de como será esse curso, como eu comentei aqui no começo dessa live, nós encerraremos este curso na nossa base missionária em Itatiba. Então, este curso está também com o apoio da nossa SEMAD, nossa Secretaria de Missões da Assembleia de Deus do Ipiranga, na pessoa do nosso evangelista Josias Passos, que tem apoiado este trabalho e esta obra. Então, você também terá a oportunidade de conhecer a base ali da nossa SEMAD. Então, meus irmãos, também teremos a participação de um dos professores, que é um missionário que está agora em Brasília para fazer alguns outros cursos e também estará ministrando para nós, que é o missionário João Paulo. Também um conhecimento absurdo, né, Silvio, a respeito de evangelização, antropologia, linguística e uma série de outras faculdades que o nosso missionário João Paulo já cursou aí ao longo da sua vida. A gente está aqui partindo já para o final, então eu quero te incentivar mais uma vez a fazer a sua inscrição. Não deixe de aproveitar esta oportunidade e se inscrever neste curso. Meus irmãos, esse custo é muito baixo em relação ao grande material que está sendo desenvolvido para que este trabalho aconteça. E aqui eu quero devolver uma pergunta para o pastor Silvio. Existe uma maneira correta de pregar, pastor Silvio? Existe uma maneira certa de evangelizar e discipular? Porque a gente vê que ao longo do tempo as coisas foram modificadas, né? Hoje já não existe mais tanta facilidade, por exemplo, para você fazer um culto ao ar livre. A gente tem aqui uma restrição na cidade de São Paulo para entregar um folheto. Então, existe uma maneira única e exclusiva, que é essa maneira certa de evangelizar? Cada cultura e cada geração tem seus impedimentos, né? Por exemplo, hoje você vai entregar folheto, independente da cidade, existem diversos tipos de folheto. É folheto do dentista, é folheto da cartomante, é folheto de carro, de plano de saúde. Então, dependendo da hora de entregar o folheto, tem pessoas que confundem você com mais um panfleteiro daqueles centenas existentes naquela cidade. Então, dependendo do lugar, não faz mais efeito entregar folheto. Como muitos fizeram, talvez tenha dado certo em algumas gerações, nós não descartamos o que foi feito, mas a evangelização é muito mais do que panfletar, né? Mais do que entregar um folheto. Eu acredito mais nessa possibilidade de capacitar os membros para que eles, dentro do mandato cultural, de uma compreensão de que a missão é maior do que a própria igreja e que a missão não pode ser departamentalizada, como o pastor Heber estava nos falando bem agora. Ou seja, a missão, ela é a missão de Deus, ou a missio Dei, um termo latim, ela é maior do que a própria igreja, e a igreja é parte da missão de Deus. Por quê? Porque Deus está em missão antes da própria igreja. Deus está sustentando o mundo pelo poder da sua palavra criadora, por exemplo. A missão da igreja, ou a missio ecclesiae, ela é parte da missão de Deus e não é o fim em si mesma.
para que a igreja não sucumba debaixo do grande peso de evangelizar o mundo, por exemplo, de achar que ela é esse canal de fazer isso. Que nós sabemos que Cristo está se apresentando para um monte de gente sem qualquer caminho da igreja, por exemplo, no Oriente. Então, a igreja não é um fim em si mesma. A igreja existe para a glória de Deus. Então, a evangelização deve ter o entendimento por parte dos membros da igreja de que cada um deles deve atuar com o evangelho em todos os ambientes da sua vida. Não apenas entregando folheto na comunidade, mas na convivência no relacionamento interpessoal, na escola, na faculdade, no trabalho, em todos os ambientes. E aí vai depender muito, acho que o que a gente deveria ter falado no começo. Fiquei pensando nisso, pastor Heber e demais irmãos. Porque o evangelho é uma boa notícia. E se você não souber dar uma boa notícia, ela se torna uma má notícia. É uma fake news, né? Uma good news tem que ser feita com um jeito certo, senão ela é uma má notícia. Então, em qualquer geração, independente da técnica que você vai usar, porque é necessário também técnica, mas se você souber o quão maravilhosa é a mensagem e transformar essa maravilhosa mensagem com técnicas para cada geração, ela continua sendo boa mensagem, ela continua sendo boa notícia. O que o Isaías disse, quão formosos são sobre os montes os pés daqueles que anunciam coisas boas e que fazem ouvir a Sião, o teu Deus reina. Então, a boa notícia dos pés formosos são a informação de que Deus está reinando. Então, qualquer pessoa que veja o evangelho como a proclamação do reino de Deus, venha dizer, olha, Deus está reinando, porque a ideia da interpretação de Isaías é essa, 52, né, se não me engano, 52:7. Ele está dizendo assim, ó, a cidade está entrincheirada, está presa dentro das muralhas, está havendo guerra, e a população tem seus soldados na batalha. E eles estão sem informações, lá dentro da muralha. E, de repente, eles estão esperando alguma notícia. E lá vem os pés formosos por sobre da montanha, porque eles querem tanto saber o que está acontecendo, que qualquer pé que surge, né, é bem-vindo. Não importa a pessoa, não importa o rosto da pessoa. O que eles querem é alguém que traz alguma notícia sobre a guerra. E o que ele vem trazer não é se a guerra acabou, não é para dizer se o povo venceu, ele não vem dizer, ó, a guerra acabou. Ou eles vêm dizer, olha, o nosso povo venceu. Ou eles vêm dizer, ó, a gente trouxe comida. Não. Ele vem e diz, olha, o teu Deus reina. Essa é a boa notícia, Deus está reinando. O evangelho é o reino de Deus em Cristo Jesus na cruz do Calvário, triunfando sobre o pecado e a morte, definitivamente. Então, qualquer pessoa que aprenda num curso de evangelismo e discipulado a dizer isso em todo e qualquer ambiente, com graça de Deus, isso é evangelho. Então, qualquer geração que passa, as técnicas podem mudar, mas a tônica da boa notícia não pode mudar em qualquer geração. Ela é única, né? A gente pode mudar as formas de falar o evangelho, mas o meio é a palavra de Deus. Quando o senhor falando sobre essa questão do folheto, né? Eu sempre digo, isso pode dar efeito quando você sai para dizer para alguém, Jesus te ama. Isso é evangelismo? Não. Nós estamos em um país cristão, 80%, 90% que você falar Jesus te ama, ele vai falar, porque é um país cristão. Quando nós pensamos em evangelização, nós precisamos pensar no que o pastor Silvio está falando, nessa boa notícia que nós estamos levando. E que notícia é essa? Eu me lembro que eu estava dando um curso de evangelismo em uma das nossas igrejas, e eu pedi para ele trazer as suas literaturas. E pedi para eles acharem um erro dentro dessas literaturas. E eles não conseguiram. E aí eu puxei uma literatura, e na literatura assim, saia das drogas. Se eu estou evangelizando em uma rua, como é que... Eu encontrei o Josias, entrego o folheto para ele, saia das drogas. Josias vai olhar para mim, mas eu não uso drogas, eu não tenho envolvimento com drogas. Então, a mensagem ela está descontextualizada. Essa mensagem deveria ser lá na Cracolândia.
Então, para nós não corrermos o erro ao sairmos, e qual é a mensagem? Quando eu saio para evangelizar, eu saio para levar a boa notícia. E qual é a boa notícia? Jesus. Jesus morreu por nós. Qual é o conceito de evangelização? É anúncio, proclamação do evangelho, com o objetivo de dar esperança, desejo e meta convencer e converter. Não há evangelização só com Jesus te amo, porque ele não apresenta Jesus, não apresenta que ele morreu por nós, não apresenta que ele ressuscitou. Então, essa boa notícia, ela é quando eu apresento Jesus na sua totalidade. Perfeita colocação dos nossos convidados aqui, pastor Heber, pastor Silvio. Vamos lá, eu estou recebendo algumas perguntas aqui e eu vou responder bem rápido. Pergunta, quem são os professores? Vai aparecer aqui na tela agora, os 3 professores. Vamos colocar aí para, já a gente fala os nomes deles. Pergunta aqui também se vai ter endereço. Não, na verdade o curso ele é online, né? Os cursos vai ser online, não vai ser em um local fixo. Então, o nosso curso é online, explicado. Já estou recebendo algumas mensagens aqui, deixa a minha vaga, bênção demais. Corre aí, já faz a sua inscrição. Pastor Silvio apontou, aliás, tocou num assunto bem interessante. O que falar então, né? Porque se é uma boa notícia, eu preciso dar essa boa notícia, eu preciso aprender isso. E eu tenho participado de alguns cursos nos últimos anos, eu entendi algo bem sério que o pastor Heber costumava me falar. Que o curso em si, você fazer um curso e não ter a prática, fica faltando algo. E este curso ele é diferenciado justamente por isso. Eu acho que o pastor Heber só aceitou ser um dos professores porque ele insistiu nisso, e eu também acredito nisso. É necessário ter a prática, e esse curso vai ter prática. Nosso TCC, o TCE, vai ser o dia 24 de julho. Nosso dia 24 de julho, que é o Dia Nacional de Ação Social e Evangelismo. Então, vai ser um grande dia, porque ali vai estar os formados, os nossos alunos se formando com um grande projeto, colocando em ação. Nós temos encerramento na base. Então, de tudo isso, responder algumas perguntas aí na tela, estão os nossos professores. Pastor missionário João Paulo, da SEMAD, nosso grande amigo. Nós temos o pastor Rondinelli. Pastor Heber pode falar um pouco mais do pastor Rondinelli, eu passo a vez para ele. E nós temos o pastor Heber. Então, se você não conhece João Paulo, pastor Silvio conhece bastante, conhecemos, é nosso amigo. Pastor Rondinelli, quem é o pastor Rondinelli? Pastor Heber, rapidão, para a galera que não é do nosso ministério, com certeza vai querer saber quem que é o pastor Rondinelli. O pastor Rondinelli, ele é um professor, filósofo, sociólogo. Ele já caminhou por algumas nações, Bolívia, África, Congo, Estados Unidos, desenvolve um projeto missionário no Rio de Janeiro. Ele já foi missionário da Missões Horizontes e com uma vasta experiência em missões. Na verdade, eu estou inserido em missões por causa, primeiramente, do meu pai, que trabalha com casa de recuperação, e pastor Rondinelli foi o meu pai em missões transculturais. É um homem de muito conhecimento, então eu super recomendo, você não vai se decepcionar. Ele é um grande mestre no ensino. Perfeito. Por que você ainda não fez a sua inscrição? Olha a capacitação desses professores. Por que você ainda não fez essa inscrição? Estou recebendo mensagens, daqui a pouco você vai ficar sem inscrição. Então comenta aí, eu quero, participa aí da nossa live, fica até o final, Josias acabou de me falar aqui, fica até o final. Se você for sorteado e não tiver aí para falar, eu estou aqui, perdeu. Meu Passou Deus, a vez. A gente vai passar a vez, lembrando que a gente tem também o sorteio aqui da camiseta do pastor. O pessoal está sem misericórdia mesmo. Mas deixa eu jogar mais uma aqui para o pastor Heber. Pastor Heber, como nos dias atuais, mesmo diante de uma pandemia, mesmo diante das dificuldades, como que uma igreja obtém uma visão missionária? Como que um pastor ou um líder ou um jovem consegue colocar isso diante de uma igreja que ela entenda esta visão? Eu não me tenha dura a minha fala, eu acho que os nossos líderes cristãos devem abandonar a prática
de entreter os consumidores de bens espirituais, que precisam envolver a sua igreja na missão de Cristo, lutando para transformar espectadores em missionários ativos no seu contexto. Em alguns lugares tem havido muita distração, acidentes de percurso por causa de foco. A igreja, ela tem uma missão, e essa missão da igreja, ela não é fazer congresso, pastor Silvio, não é fazer festa. A igreja, ela tem uma missão que ela é evangelizar. Pasmem, queridos que estão assentados aqui comigo, em uma cidade, não quero mencionar, um pastor de grande relevância, ele chegou a um alto posto, ele me disse assim: hoje, fazer evangelismo não é mais para mim, eu deixo para quem está começando. Eu, pensei, a vida de Jesus foi pregar o evangelho, evangelizar e discipular, e esse cidadão está dizendo que não é mais para ele, que é para quem está chegando para o novo convertido. Em primeiro lugar, a igreja precisa parar de entreter, tentar. Eu sempre digo, se Jesus não for suficiente, a palavra de Deus não for suficiente para aprender o jovem, para aprender o adolescente dentro da igreja, nada mais será. Então, partindo desse líder, desse pastor, a igreja precisa ser uma igreja missionária, que se enche, que se alimenta, que cuida da sua sociedade, da sua casa, mas que ela tem uma missão, que é invadir o bairro, as suas ruas, os seus becos e valados. Eu sempre digo, aonde uma igreja está, em um local, em uma rua, que ela está inserida, que ela não muda o comportamento da sua cidade, do seu bairro, do local que ela está estabelecido, ela está com alguns problemas. Então, evangelismo, missões, é algo prioritário na igreja, não é algo secundário. E um dos problemas para que haja esse engajamento, parte porque as nossas agendas, elas são baseadas em fazer congressos, mais congressos e congressos. Você pega uma agenda, está lá, congresso, 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 congresso. Aí lá no finalzinho coloca assim, vai ter um domingo no mês de evangelismo. Parece que aquela gente está tirando um peso. Eu fiz evangelismo. Não, evangelismo precisa ser rotineiro, cotidiano, parte da igreja. Por onde você anda, você é um missionário. Por onde você caminha, você evangeliza com a sua vida, com as suas atribuições, com a sua forma de comportamento. Nós temos algumas falácias, deixa-me dizer assim, as falácias, aí pastor, eu não sei pregar o evangelho. Aí eu tenho alguns problemas com isso. Talvez você falta alguns conhecimentos, e que talvez você precise buscar, por isso que esse curso está vindo. Você que está me assistindo, conseguiu entrar no Facebook, acessar, aí você está dizendo, mas eu não sei falar de Jesus. Tem alguma coisa que não bate. Da mesma forma que você aprendeu algumas coisas na vida, como costurar, como cozinhar, como dirigir, é para todos aprender a falar de Jesus. Como é que você diz que ama Jesus, mas não sabe falar porque você ama Jesus? Tem alguma coisa que não bate. Então, você precisa ter... uma coisa que é muito interessante. Quando a gente vai evangelizar, a gente acha que a gente vai falar no nosso nome. Nós saímos para evangelizar no nome de Jesus, e é Ele quem capacita, e é Ele que vai fazer todas as coisas. Eu preciso ser impulsionado, provocado, que eu tenho uma missão, e preciso fazer. Logicamente, quando eu penso que eu não faço, o Guilherme vai fazer. Não, você precisa fazer, porque imagine você conheceu o Evangelho, se você deixar ele terminar em você, de uma forma simples, parece que ele morre em você, porque quem está do lado, você está deixando de passar para ele aquilo que você conheceu, que é tão importante, que é tão lindo. Digo para você, se você descobrisse a cura do coronavírus, o que você faria? Você não teria passar para as pessoas, eu descobri como é que acaba o coronavírus, como é que é a cura do câncer. Nós
sabemos o que a humanidade precisa de Jesus. E muitas vezes nós estamos calados e não fazemos a nossa obrigação, que é falar de Jesus. Perfeito, pastor. Pastor Silvio, eu vou jogar mais uma, pastor Silvio, nós temos mais 10 minutinhos, já passo para o Josias. Pastor, eu estive alguns meses com alguns jovens e falando de evangelismo, e eu lembro que eu fiz uma pergunta para alguns jovens: quantas vezes vocês evangelizaram no último ano, mesmo diante da pandemia? E a resposta foi zero. Ninguém conseguiu evangelizar por muitos motivos, e um dos maiores motivos, incrivelmente, foi: eu não consigo definir de certa forma o que é o evangelho na sua totalidade, eu não consigo passar isso para as pessoas. Então, pastor Ciro, diante dos nossos jovens pastores, líderes, os nossos jovens ainda estão tentando entender ou não conseguiram entender na sua totalidade. Defina para nós, então, o que é o evangelho, essas boas novas, que é muito mais do que as boas novas. Acho que um dos outros problemas detectados está relacionado com o preconceito que a religião ainda tem no país. Então, muitos têm problema de falar de evangelho porque está relacionado com religião, e você está se relacionando com alguma religião e você está fazendo isso de forma pública. E tem muita gente que tem problema com isso, de se pronunciar e dizer a favor daquilo que ela acredita. Então, a martiologia está muito mal construída. Então, o nosso conceito de pecado está muito mal formado na nossa cabeça ainda. Uma péssima compreensão da martiologia, que é a doutrina do pecado, forma pessoas que acham que todo mundo aí fora é nosso irmão. Então, você não vai precisar evangelizar, porque de alguma forma Deus vai salvar essa galera toda aí. E é a única explicação que eu vejo para o porquê que ainda existem pessoas que têm problema com a evangelização. Porque se nós entendemos que o ser humano, o plano básico da salvação, né, o plano da salvação, a ideia de que o homem nasceu em pecado, não porque ele herdou do papai, mas porque ele nasce homem, ser humano nasce em pecado. E que o maior problema do homem, ou o maior pecado, existe pecado com P maiúsculo, pecados com P minúsculo no plural, maiúsculo no singular. O pecado com P maiúsculo o homem foi feito para a glória de Deus, e ao invés de viver para a glória de Deus, vive para a sua própria glória. E o Cristo morreu justamente para salvar esse ser que está em pecado, vivendo para si próprio, conforme disse, negando o que está escrito na carta de Tiago: aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse comete pecado. Se eu fui criado para a glória de Deus e não vivo para a glória de Deus, eu estou em pecado. Então, qualquer ser humano está vivendo para si. Todos os seres humanos estão em pecado, não pelos seus atos. E muita gente não evangeliza porque não sabe disso. Mas eu conheço um monte de jovem que não faz nada de errado, a minha galerinha do bem, o pessoal lá só quer saber de curtir a vida e não sei o quê. Então, não falo de Jesus para eles porque eles não são tão mal assim, né? Perto do Weber, perto do Silvio, perto do Guilherme, perto do Josias. Josias já nasceu crente. Então, o Josias perto de nós, ele é benção. Para que eu vou falar de Jesus para ele? E a galera pensa assim: nasceu no berço evangélico. Ninguém nunca me disse onde é que fica essa fábrica que fabrica berço evangélico. Mas tudo bem. E a galera, então, acha que todo mundo é bom de alguma maneira. Então, esse conceito errado de doutrina de pecado faz com que as pessoas entendam o evangelismo de forma errada, porque eu não preciso anunciar o evangelho uma vez que as pessoas são boas. Agora, se eu entender corretamente que as pessoas sem Cristo estão fadadas ao inferno, os puritanos pegam muito pesado e a gente acha que eles são até meio que extremistas, né? Mas é verdade. Como é que eu vou dar a boa notícia do evangelho se o cara não está em perigo? Se ele não está em perigo e eu não anunciar para ele que ele está em perigo, e isso com graça, porque não adianta querer me imitar Paul Washer também aqui, que não vai dar certo. Mas se fizer com graça, explicando na Escritura: meu filho, você talvez não saiba, mas permita-me te apresentar na Escritura qual que é a sua real situação hoje.
E aí você, pela Escritura, vai mostrando, olha, você nasceu ser humano, todo ser humano nasce em condenação, porque nasceu ser humano, o primeiro homem trouxe condenação a toda a sua raça, mas existe o segundo homem chamado Jesus Cristo, nasceu sem pecado, o primeiro homem pecou no jardim, o segundo homem venceu na transfiguração, venceu no Monte Gólgota, o segundo homem é perfeito, porque ele é homem, Deus 100%, ele é poderoso para te salvar, e aí você aplica, porque o pecado foi mostrado para ele. O Paul Washer fala que todo diamante ele só é visto, o brilho só é visto direito quando você coloca ele no fundo negro, por isso que eu vim todo de preto. Mas se você colocar o diamante, e todo diamante ele é vendido com o seu fundo preto, né? Porque o brilho é ressaltado e só pode ser visto realmente com fundo preto. E ele diz isso, olha, se você quiser fazer evangelização e você não anunciar para a pessoa o estado que ela se encontra diante de Deus, ela nunca vai entender o que você está falando sobre o Evangelho, porque você vai estar falando que Deus é bom e que Deus o ama, e ele vai responder, é verdade, que bom saber que Deus me ama, porque eu também me amo. Deus tem um plano comigo, que bom, porque eu também tenho um plano comigo. Então, essa compreensão correta da doutrina do pecado fará com que as pessoas se interessem um pouco mais de anunciar a luz. Se ele olhar para o amiguinho, se ele olhar para o colega, se ele olhar para os primos, se ele olhar para as pessoas que estão em volta, e ele começar a perceber que essas pessoas estão correndo um sério risco, a mente dele com relação a anunciar o Evangelho vai ser diferente. Que nem certa vez eu fui dar um curso de batismo, eu não lembro se o Josias já estava, acho que o Josias já tinha passado dessa fase. E eu fui falar de batismo numa classe, e era tudo adolescente. E aí eu fui e anunciei a martiologia bíblica, né? E aí os jovens ficaram tudo me olhando assim, com os olhão regalados, né? E eu falo, pois é, então, vocês no estado que vocês se encontram, vocês estão em legítima condenação, porque Deus não consegue olhar para vocês com um olhar senão de condenação, isso é a justiça dele que exige. A história de que Deus ama o pecador e aborrece o pecado é antibíblico, porque a Bíblia tem um salmo que diz que ele abomina tanto o que peca como o pecado. Então, já se vê de outra forma. Então, se você permanece no estado que você está, e Jesus Cristo diz que se você não come do seu corpo e do seu sangue, você não tem parte com ele, e você não está dando a mínima para o seu batismo, porque o batismo é essencial para que você participe do corpo, então você não está ligando a mínima em estar em estado de condenação nesse exato momento. O que você vai fazer sobre isso? Vai continuar vivendo como um ser condenável diante de Deus, como um inimigo de Deus por natureza, porque a Bíblia diz que se você não se entregou a Jesus e não tem Ele na sua vida, você é inimigo dele por natureza. Então, nada de ser bonitinho, de amiguinho de Deus, é bonito tudo isso, mas o único modo de você se ver livre desse estado de condenação é você aceitar o sacrifício de Jesus feito por você, e você deve confessá-lo. Porque Jesus disse que se você negá-lo diante dos homens, ele também te negará diante do Pai. Mas se você confessá-lo diante dos homens, ele também te confessará diante do Pai. E você então vai esperar até quando? Vai pensar ainda? Se eu estou dizendo para você que no estado que você está em estado de condenação, você ainda vai pensar se vai batizar ou não? Quer dizer, Cristo não é nada, porque você ainda tem que pensar sobre Ele. Ou você não entendeu. Então, se você não entendeu, eu vou te explicar de novo. Porque você precisa sair daqui entendendo hoje. Aí eu acho que é outra mentalidade. Amém. Rapaz, eu estou ficando com ansiedade aqui no coração para começar esse curso logo, porque ouvir falar assim de evangelização precisa fazer o nosso coração arder. Se você não está envolvido com evangelização, ainda há tempo, mas o tempo está acabando, né? As portas da arca estão sendo fechadas, né? Então é tempo de nós sairmos dessa mesmice e se envolver com evangelização, se envolver com missões, porque elas caminham lado a lado, mas são coisas um pouco diferentes aí, né, Silvio? Então a gente precisa se envolver de alguma forma com o ID, que o ID, a ordem não veio só para o Weber, só para o Silvio, só para o Antoniel, só para o Caio, ele veio para toda a igreja, ele veio para todos nós recebemos a mesma ordem. Por isso, não perca tempo. A gente está aqui quase chegando ao final, mas ainda dá tempo de compartilhar. Ainda dá tempo de marcar 3 pessoas para você participar do sorteio que vai acontecer daqui a pouco. A equipe já está finalizando ali os nomes para o sorteio. Então, se eu fosse você, eu corria, marcava mais 3 amigos. A gente passou de 100 compartilhamentos aí já.
Então, enquanto não chegar a 150, a gente não sorteia. Tá bom? Se chegar a 150, a gente sorteia. Se não chegar a 150, a gente não sai daqui hoje. Olha eu aqui. Olha eu aqui. Entendeu? Eu não tô com pressa Igual não. o Weber. 138. Então, ó, 138. Corre compartilhar para a gente sortear rapidinho aqui. E eu gostaria de pedir aqui para o Silvio só fazer aí uma ressalva. A diferença entre missão e evangelização. A evangelização está dentro da missão, né? A missão da igreja. Então, a evangelização está dentro da missão da igreja, de anunciar o evangelho. Não existe missão sem evangelização. O nosso grande problema é essa questão de departamentalizar as coisas. Entregamos o evangelismo por aquele cara que gosta de fazer panfletagem, a gente entrega a missão para o outro que gosta mais que tem mais facilidade de arrecadar, e aí a gente departamentalizou o negócio, tem o departamento infantil, o departamento jovem, o departamento de senhoras, isso tudo é organizacional, é importante que exista, eu não estou condenando nenhum departamento, mas nós devemos entender que a missão exige evangelização, e a igreja está em missão o tempo inteiro. Eu diria que missão é a ordem, e a evangelização é o cumprimento da ordem. Perfeito, perfeito. Estamos chegando aqui no final da nossa live, já o nosso sorteio, já. Então, dá tempo ainda de você compartilhar, comenta aí, eu quero, para concorrer a este curso. Pergunta aqui, vai ter certificado? Vai sim, vai ter certificado. Nossa COJAD e SEMAD, né? Apoio da SEMAD, parceria da SEMAD, nós teremos sim o certificado. Vai ter um trabalho no final? Vai. Dia 25, aliás, dia 24, é o nosso TCE. Isso aí. Dia 24 de julho, são 3 meses de curso online. Para quem está chegando agora, esta é a apresentação do nosso curso, lançamento, poucas vagas restantes. Acabei de receber uma mensagem aqui da irmã Giolaine, está no hospital, mas está falando, Gui, tamo junto, eu estou com vocês aí, a gente vai fazer, isso é bênção demais. Só vou pedir para os meninos, coloca na tela mais uma vez o banner aí, para quem está chegando agora na live, que foi marcado aí e não recebeu ainda a informação do curso. Glória a Deus, coloca aí, galerinha da produção, sensacional. Já a gente vai para os sorteios, então antes do sorteio, vai preparando o sorteio aí, Rebeca, eu vou pedir as considerações dos nossos convidados. Pastor Heber, considerações sobre o curso, considerações sobre evangelismo e discipulado para os últimos dias. Na verdade, as minhas considerações, eu vou deixá-las como algumas perguntas a vocês. Existe uma visão clara sobre evangelismo em sua igreja? Sua liderança é comprometida com a visão evangelística? Existe uma estrutura de evangelismo dentro da sua igreja? Essas seriam as minhas considerações. Se não estiver dentro desses parâmetros, eu desafio você, que você faça parte. Aqui nós não estamos fazendo um programa para vocês fazerem um curso, não. Nós precisamos voltar, e aí aquela igreja de Éfeso, precisamos voltar às primeiras práticas da igreja primitiva. Ela recebeu poder para ser testemunhas, e elas saíam para os becos e valados e fizeram um grande estrondo por onde passaram. Hoje, nos tempos de facilidades, de internet, e aí eu fico observando algumas transmissões de alguns amigos de igrejas, nós não temos coragem nem de compartilhar o nosso próprio culto. Essa ferramenta que dentro da sua casa hoje você consegue levar a palavra, marcar alguém. Agora, domingo nós não podemos ter o culto presencial, mas o culto está indo dentro da tua casa e você não consegue marcar. É o momento que você consegue reunir o seu tio lá do Nordeste, lá do Sul, em um mesmo ambiente para adorar a Deus e receber essa palavra. Olha que oportunidade Deus está. Então, a minha consideração final é tempo de nos levantarmos, é tempo de evangelizarmos, é tempo de discipularmos e avançarmos na obra de Deus. Pastor Silvio, suas considerações finais. Eu gostaria só de lembrar e salientar aqui por último, e não menos importante, que evangelizar não é fazer proselitismo. O proselitismo tem feito muita gente achar que
ir para a rua, é trazer algum membro ou novo adepto para a sua denominação ou sua instituição religiosa. Evangelismo nunca foi isso e não deve ser isso. Evangelizar é você levar Cristo a qualquer pessoa, onde quer que ela esteja, e que ela possa ter um encontro com Jesus na fila do banco, na fila da farmácia, numa cadeira de universidade, que ela tenha um encontro com Cristo na lanchonete da escola, e ela possa encontrar com Jesus ali, onde ela estiver. Que o evangelizador seja instrumento de Deus e portador do reino com tal capacidade para anunciar Cristo a qualquer pessoa, em qualquer lugar, e ela possa se entregar a Jesus naquele momento, independente se ela virá para a minha instituição religiosa ou não. Amém, graças a Deus. Eu só ia dizer, eu sempre digo isso, nós vamos falar isso no curso, quando sair para evangelizar, não saia, venha para a minha igreja, venha, vá lá hoje na minha igreja, não. Saia levando a boa notícia, se houver interesse dessa pessoa, aonde você congrega, você passa o CEP para ela, o local de onde você vai. Não saia com a preocupação de números, que a gente acha que é meta. Eu tenho que sair hoje, eu tenho que ganhar 50. Não sai com meta, não sai querendo apresentar a tua igreja, o teu ministério. Nós saímos para apresentar Jesus, conforme o pastor Silvio disse. E às vezes nós nem vemos os frutos, né? Às vezes eles são aí colhidos por outros. E assim como a própria palavra diz, né? Paulo... Deixa eu contar um fruto. Você falou que a gente não vê o fruto, mas o pastor Silvio, ele era jovem ainda, o cabelo dele não caiu, mas o meu já. Mas há muitos anos, ele ainda rapazinho, ele tem um rosto de menino ainda. Mas em Vila Brasilina, quando era uma igreja pequena, ele pregou em um culto e ele profetizou, ele pregou sobre Samuel, obedecer é melhor do que sacrificar. Naquele dia, depois ele veio falar comigo, eu estava muito desejoso de trabalhar com eles na FEBEM. Deus deu essa palavra e disse, é para você trabalhar com a gente. Tatuapé, havia um rapaz chamado de Menor, e nós pregamos algumas vezes naquela FEBEM, e passado alguns anos, eu estou descendo na rua Tabatinguera, alguns anos depois, eu estava dentro de uma van, aquele rapaz gritou, ei pastor, olha eu aqui, Jesus transformou a minha vida, obrigado por vocês terem ido lá. Depois de muitos anos, a gente nem imaginou que algo teria acontecido, mas a nossa obrigação é semear, Deus que dará o crescimento, em nome de Jesus. Parei por aqui. Olha aí de onde vem o olha eu aqui, né? Olha eu aqui. Meus irmãos, é isso aí, nós estamos chegando ao fim de mais uma live da Cojade. Antes de devolver aqui para o Gui encerrar, eu gostaria de deixar o nosso contato pessoal, vamos deixar o nosso telefone, não é hábito da Cojade fazer isso, mas se você ainda tem alguma dúvida e quer esclarecer aí a respeito do curso, nos procure. Então, meu telefone é o 11 99299 9473, 11 99299 9473, e do Gui é o 11 98341 5592, 11 98341 5592. Então nós vamos aqui para o nosso sorteio rapidamente. Você quer anunciar ou eu anuncio? Vamos lá, vamos anunciar. Rujam os tambores. Tem tambor aí, produção? Não tem, Qual né? que vai ser o primeiro? Não tem. Camiseta? Camiseta. Vamos para a camiseta Vamos para a do pastor camiseta? Heber. Enquanto isso, já prepara outro sorteio. Você deixa eu falar da camiseta? Opa! Bora. Com Posso certeza. falar? Rapidinho, senão o Daniel não vai deixar mais a gente fazer live. A camiseta aqui, ela está Roupa Esperança para a África. Essas camisetas, nós confeccionamos elas para abençoar um projeto que nós temos em Moçambique para crianças órfãos. Então, toda a renda dessas camisetas, elas são revertidas para nós mantermos. Hoje nós estamos com 30 crianças órfãs e eu estou precisando alcançar mais 50 crianças, porque estão na fila de espera e nós precisamos de recursos, e através dessas camisetas nós estamos levantando recursos para poder manter essas crianças lá. Se você quiser nos ajudar, adquira uma das nossas camisetas. Então vamos lá. O nosso primeiro ganhador, que é da camiseta. Deixa o pastor Heber falar, vai. Que é da camiseta, vamos lá. Aqui o de baixo. Quem que é, Heber? Conhece? Conhece? Não conhece? Quem que é? Não conheço. Não conheço também não. Não? Então você vai deixar aí pra gente no comentário de onde você é, pra gente saber se você tá aí, senão a gente vai sortear de novo. Então, vamos lá, no 3, 2, 1, fala aí, Gui. Mateus Lopes. Será que é o Mateus do Jabaquara?
Confirma para mim, Matheus. Se for você, já manda aqui no meu PV que a gente conversou hoje. Matheus Lopes, se você está aí, comenta de onde você é, para a gente entrar em contato com você. E a pessoa que ganhou o curso, vamos lá que está travando tudo aqui, meu Deus. 3, 2, 1. Andréia Cordeiro. Será que é a Andréia aqui da igreja? É a nossa igreja. Meu Deus, parabéns, vale Andréia. Vale Deus não, te abençoe, sorteia irmã de Andréia. novo. Não vale. Não Que vale porque não bênção. chegou aqui na quantidade de compartilhamento. Estou cancelando o sorteio aqui, brincadeira, meus irmãos. Você, então, que ganhou o curso, já é de casa, já consegue falar aqui com o Gui, com o Eber, ou com o Silvinho, com o Antoniel. É ele mesmo, de Jabaquara. Matheus Jabaquara, Lopes de Jabaquara, isso. Mandou aí? Então, Mandou aqui. Oh, Deus benção abençoe demais. nossos irmãos. A camiseta O líder de jovem de Jabaquara, lá Matheus. para 2025 chega na sua casa, Matheus, porque o correio está em greve. É brincadeira, meus irmãos. Então, eu quero agradecer demais você que ficou com a gente até esse horário. Já está tarde, já passamos Andréia também bastante tá do aqui. nosso horário, mas eu tenho certeza que essa live agregou muito Andréia na tá sua jornada cristã e que você possa se envolver. Não deixe somente de ouvir, não simplesmente ouça essas informações e ignore. A gente precisa tomar atitude, a gente precisa fazer parte da ação. Não seja somente ouvinte, também haja em favor das almas que estão perecendo. Você pode ter certeza que Deus vai te recompensar de uma forma excepcional. Deus abençoe. Quero agradecer aqui mais uma vez nosso pastor presidente que tem nos aberto espaço para fazer essas lives. Nosso pastor Antoniel, que é o nosso primeiro coordenador da COJAD, diácono Caio, segundo coordenador, e diácono Wellington Novaes, nosso terceiro coordenador. Que Deus abençoe. Agradecer a equipe que nunca aparece nas lives, mas que está sempre ali atrás do computador trabalhando demais. No sábado fui eu o dia inteiro, ninguém fez mais nada, eu fiquei no computador o dia inteiro, e hoje tem uma galera ali, é brincadeira. Essa equipe tem sido abençoada, porque tem colocado realmente a mão debaixo do arado aí, o braço, o ombro, e tem se envolvido com a obra. Que Deus abençoe cada um que tem feito parte desse trabalho. Glória a Deus, agradecimentos também aos nossos convidados. Deus abençoe, pastor Silvio, nosso pastor local aqui de Vila Brasilina, pastor Eber. Deus abençoe, muito obrigado por aceitar o nosso convite. A você que está nos assistindo, muito obrigado por estar conosco aqui até esse momento. Não deixe de participar desse curso, se inscreva, é 100% aí de coisas maravilhosas. Eu sei que vai dar muitos frutos esse curso, nós cremos nisso, nós entendemos a necessidade do momento, e eu sei que vai ser uma grande bênção. Cursos, o que vem nesse curso aí pode mudar a tua vida. Eu falo isso com muita propriedade por um curso que eu fiz sobre evangelismo. Mudou totalmente a minha visão sobre a teologia que eu acreditava. O pastor Silvio está mostrando aqui 150 compartilhamentos. Podemos encerrar. Podemos encerrar. Batemos antes das 11. Deus abençoe, meus irmãos. Volta ao pastor Silvio para fazer a oração final. Deus abençoe os nossos líderes. Fiquem na paz. Deus abençoe a todos. Amém, glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade ao evangelista Antoniel e toda a equipe da COJAD, pela nossa igreja em Vila Brasilina, poder fazer parte desse projeto e usar aqui os nossos espaços para a glória de Deus, para os trabalhos tão importantes como esses da COJAD. Queremos agradecer as irmãs, as esposas de todos que estão aqui, pela paciência, porque se elas não nos liberassem, nós não faríamos coisa alguma. Deus abençoe vocês, varoas de Deus, vocês são bênção. Tô chegando, Dalila, deixa a janta. Deus abençoe a irmã Jéssica, Dalila, como é que é a do Beto? Amanda, a Rebeca está aqui hoje, a Thalita, quem mais? O Manu não tem. Manu não tem. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, queremos te agradecer pela tua boa mão conosco, pelo teu amor, pela tua misericórdia, por tudo quanto foi feito aqui, por tudo quanto penetrou no coração dos nossos ouvintes, que esse trabalho possa dar muito fruto. Coloque as tuas mãos, Senhor, que o Senhor levante uma grande geração de evangelizadores. A própria COJAD, Senhor, já tem um material para discipulado, uma revista que está sendo preparada. Senhor, que isso seja para a tua glória, em nome de Jesus. Continue abençoando o evangelista Antoniel, todos os líderes da COJAD, todos que vão trabalhar, missionário Weber, missionário João Paulo, bem como o pastor Rondinelli. Senhor, em nome de Jesus, seja para a tua glória este curso.
abençoe a todos, que não seja só esse, mas seja apenas o começo de uma grande história de evangelização pela juventude do Ipiranga. Em nome de Jesus te agradecemos, leva-nos agora em paz para os nossos lares e permaneça em paz cada casa, que o teu nome seja glorificado em tudo, é a nossa oração, no precioso nome do Senhor Jesus, e todos dizemos amém. Fiquem em paz em nome de Jesus. Obrigado por todos. Falou.